a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Atalaias de Deus. Alô, ouvinte, com alegria que trago para si a mensagem intitulada Atalaias de Deus. A palavra atalaia significa vigia, sentinela permanentemente alerta para avisar o oficial de plantão qualquer perigo ou inimigo que possa surgir para atacar, destruir, matar o exército ou a comunidade. A Bíblia diz que os cristãos, principalmente os pastores, são sentinelas de Deus, são atalaias de Deus, para avisar através da palavra de Deus os perigos do caminho espiritual em que as pessoas estão a trilhar sem Deus e sem esperança. No livro de Isaías, no capítulo 56, o profeta denuncia as fraquezas de atalaias de Israel e denuncia também as fraquezas de atalaias de nossos dias. No versículo 8 ele diz: Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros, os gentios, aos que já se ajuntaram. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Palavra de Deus, extraída em Isaías, capítulo 56. Meu rádio ouvinte, os atalaias daquela época, especialmente os pastores, cometeram vários erros e foram desqualificados diante de Deus. O profeta Isaías, sem brandura nas suas palavras, profetiza contra os erros de falsos atalaias e mostra como Deus os classifica. Ele diz que são atalaias cegos, não de cegueira física, mas cegueira espiritual, que é a pior cegueira de todos os tempos, porque não tem cura científica. São cegos e nada sabem. Não são capazes de identificar o inimigo que se aproxima para destruir as vidas das ovelhas. São pastores que nada compreendem, diz a Bíblia. São condutores cegos e deturpam as escrituras sagradas. Logo, o cego a guiar o outro cego, fatalmente cairão no abismo. O pior cego espiritual é aquele que não quer ver. Sim, meu ouvinte, há muitos atalaias por aí, incluindo pastores que são cegos espirituais, que têm aproveitado o privilégio de título de pastor e da ingenuidade do povo para enganar e conduzir o rebanho de Deus ao abismo. O profeta continua e ainda diz: os falsos atalaias são cães mudos. A mudez os impede de ladrar para avisar o perigo. Não cumpre a missão como cães de guarda. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor bramando comunhão, buscando a quem possa tragar.
Os verdadeiros atalaias devem resistir e avisar o rebanho, denunciar as artimanhas de Satanás, que procura destruir as famílias, que procura destruir a igreja e a unidade do povo. O profeta Isaías diz que os falsos atalaias são cães emudecidos, que não ladram mais, porque muitos têm medo das reações contrárias e conflitantes ao seu clamor. Mas, meu ouvinte, o profeta Isaías não temeu em profetizar com vigor contra os falsos mestres, os falsos atalaias. João Batista foi corajoso diante do poderoso rei Herodes. Com o dedo em riste, denunciou o pecado do rei em cometer adultério com a mulher de seu irmão. Isso custou-lhe a prisão e a morte, mas não teve medo de consequências e de reações contrárias e conflitantes contra a sua mensagem, contra a sua profecia. Hoje, são poucas igrejas que, através de seus pastores, denunciam as injustiças dos homens praticadas contra Deus e contra o povo. Precisamos ser destemidos porque o sistema deste mundo corrompido pelo pecado nunca vai deixar de perseguir o cristianismo, porque é um grande obstáculo no caminho de Satanás para realizar os seus planos diabólicos. O profeta Isaías diz ainda que os falsos atalaias são preguiçosos. Em vez de atuarem com dinamismo de verdadeiros atalaias de Deus, são preguiçosos. A preguiça reduz a vigilância cuidadosa e abre brechas para a invasão do adversário, do inimigo do povo e do rebanho de Deus. A preguiça mental desses falsos atalaias constitui a causa moral do erro e determina a omissão de melhor preparo teológico e em outras áreas do saber. São falsos obreiros que se prejudicam a si mesmos, prejudicam a igreja, a sociedade e desonram o Evangelho e o nome de Jesus Cristo perante a sociedade e perante as autoridades constituídas. O profeta diz também que os falsos atalaias são cães gulosos. Isto porque nunca se fartam, juntam ao gulodice a ganância, exploram os membros da igreja sem piedade, com a justificação de que o pão é que dá. São compulsivos em adquirir mais e mais riquezas materiais, e cuja grandeza deles consiste na reputação própria, na posição social, no poder para controlar, nos títulos acadêmicos e fama adquirida através de meios escusos. Há bem poucos dias um líder de renome lamentou dizendo: alguns atalaias enclausuraram-se no populismo e foram arrastados pelos falsos aplausos e utilizados pelo poder instituído, sem perceberem que estavam a jogar no caixote de lixo seu rol de atalaias. Preferiram engordar à custa do rebanho que Deus lhes tinha confiado. São atalaias que gloriam-se a si mesmo e não no Senhor Jesus Cristo. O maior perigo que a igreja enfrenta em nossos dias não vem dos incrédulos que se opõem ao cristianismo, mas vem das pessoas que conhecem o cristianismo, mas são falsos atalaias, falsos mestres, que querem modificar a verdadeira fé, as promessas de Deus e os princípios bíblicos para adaptá-los a valores culturais, a doutrinas políticas
e as superstições populares. Os falsos atalaias ameaçam a integridade da igreja. Apresentam-se como mestres, mas promovem o conflito e a controvérsia, em vez de promover o amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, que é o cerne da vida cristã autêntica. Louvado, louvado seja Deus, porque no meio do joio, Deus conserva seus verdadeiros atalaias, de homens e mulheres irrepreensíveis, que Deus usa como instrumentos poderosos para alimentar povos e nações sedentas da água da vida, do pão da vida, que é Jesus Cristo. Que o ouvinte e eu sejamos esses verdadeiros atalaias do Deus vivo e Deus de amor. Fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. RTM, a Rádio de Portugal.